Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O irmão Grimm sempre nos recomenda a pensarmos um pouco sobre o nosso processo evolutivo. E mais uma vez eu vou convidar os senhores para pensarmos no processo evolutivo. Dentro do processo evolutivo, nós temos o que o irmão Grimm chama de ponto morto do processo evolutivo. Mas o que seria esse ponto morto do processo evolutivo? Nós vamos tentar entender. O irmão Leocádio José Corrêa diz que para o homem ser feliz, é preciso que onde quer que ele esteja, lá seja sempre o lugar aonde ele quer estar. Mas aonde nós queremos estar? Quais são os nossos objetivos de vida? O lugar que nós estamos hoje é o lugar aonde nós queremos estar? A vida que nós vivemos é a vida que nós gostaríamos de estar vivendo? Junto com essas perguntas, nós temos que nos perguntar: para onde eu quero ir? Quais são os meus objetivos de vida? Pois bem, nós vamos iniciar nossa conversa partindo do princípio que todos nós somos espíritos. Somos seres espiritualizados que viemos nessa escola chamada Terra para fazer os nossos aprendizados. Se nós tivermos conosco apenas que somos um corpo, os nossos objetivos eles devem ser imediatos, para agora, para hoje. Mas se nós conseguimos alcançar a ideia de que nós somos seres espiritualizados, nós devemos redimensionar as importâncias das coisas que nós damos, os nossos valores. Porque nós somos seres imortais que estamos na busca da liberdade. A liberdade se faz como? Conhecendo. Veja que na resposta da pergunta 79, os espíritos nos dizem que o espírito é o ser inteligente do universo. E irmão Grimm, numa aula de 2002, nos diz que o princípio básico e fundamental da vida é o espiritual, que é axiomático, que é evidente para nós. Então nós temos que o princípio básico e fundamental é a vida espiritual. Se nós todos somos seres inteligentes e que estamos num processo de evolução e que temos como valores principais e básicos sermos espíritos, espirituais, nós devemos partir para uma nova pergunta. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de guardar informação? É o volume de informações que nós temos? Não. Inteligência é a capacidade que nós temos de resolver problemas, de resolver conflito, de conhecer, de compreender as coisas. E todos nós somos capazes de fazer isso, compreender as coisas, resolver nossos conflitos, resolver nossos problemas. Até os demais seres da inteligência do universo, os demais seres vivos são capazes de resolver as suas vidas. As plantas, por exemplo, elas buscam alimento. Então, hoje nós podemos repensar nessa capacidade de inteligência. Todos os seres vivos são seres inteligentes. Pensando nesse espírito que nós somos, imortais, inteligente, nós devemos pensar, então, na dinâmica do tempo. Então, partindo do princípio que nós somos seres espirituais, somos seres inteligentes e que o nosso princípio básico e fundamental da vida é esse ser espiritual, nós temos que pensar na nossa capacidade de inteligência, de aprender, de administrar a vida, de administrar nossos problemas. Somos seres imortais que vamos continuar na nossa caminhada, na nossa busca de liberdade, porque somos indivíduos, somos diferentes uns dos outros e queremos nos expressar quem somos. Vamos pensar na dinâmica do tempo.
Vamos pensar aqui, ó, na obsolescência, por exemplo. Quando a doutrina dos espíritos, quando o espiritismo começou a aparecer, em 1860 mais ou menos, nós tínhamos os espíritos tentando nos comunicar alguma coisa, e eles usavam de ruídos, de pancadas, movimentação de matérias, faziam várias coisas para nos chamar a atenção, e nós ficamos presos àquilo. Passado algum tempo, nós, seres humanos, começamos a qualificar a nossa capacidade de entender as informações que esses espíritos estavam nos trazendo. Inclusive, a forma como esses espíritos nos traziam informações. Então, de pancada, de canetinha que apontava as letras, nós começamos a escrever frases, a ouvir frases, mensagens longas, textos, até livros, como nós já conhecemos por aí. Mas até aí, gente, foi o que Kardec nos trouxe, 1880. De lá para cá, o que nós qualificamos no entendimento das comunicações espirituais? 150 anos, basicamente. O que é que nós melhoramos nisso? Como é que nós entendemos as comunicações espirituais hoje, atualmente? Vamos pensar nos nossos entes queridos que se foram da Terra. Será que esses entes passaram 30, 40 anos, 20, 30, 40 anos? Será que nós, principalmente nós que somos espiritistas, que estudamos a doutrina dos espíritos, nós nos damos conta que eles, espíritos que voltaram para casa, também estão no processo evolutivo, estão evoluindo? Ou será que nós vamos nos prender e tentar entender as mensagens dele como eles eram aqui na Terra, encarnados? Será que eles vão se manifestar nas nossas mentes da mesma forma como eles se manifestavam aqui na Terra? Como eles estavam aqui, encarnados? Será que não evoluíram? Obsoleto, sabe? Nós paramos no tempo. Normalmente nós paramos no tempo. E não é essa a proposta dos espíritos para o nosso entendimento. Irmão Grimm diz para a gente assim: é preciso indagar. É preciso fazer perguntas, principalmente para si. Imagine nesses 6 milhões de anos de reencarnação, encarnação, reencarnação, o quanto você já aprendeu, o quanto de respostas você tem. Em 1993, irmão Grimm diz para a gente assim: ponto morto é a inadimplência com a reencarnação, com o conhecimento que vai buscar na Terra. É a negação da indagação, da manifestação do Espírito, de quem se é e de quem se deve ser. Nós criamos um momento em que nós estacionamos. Nós negamos aquilo que nós viemos na Terra fazer, que é o quê? Buscar conhecimento. Nós negamos sermos. Nós negamos buscar compreender. Nós ficamos lá no obsoleto. Traz para dentro dessa casa a doutrina dos espíritos, o quanto nós somos obsoletos. Tem gente que ainda está lá nas pancadas. Tem gente que ainda está nos ruídos, no susto, nos arrepios. E a irmã Marina Fidelis diz para a gente assim: eu tento me comunicar com vocês, mas vocês não me ouvem. Quem tem ouvido de ouvir, quem tem olhos de ver.
O processo, gente, ele é evolutivo. Essa permissão que Deus nos deu de voltar na terra e nas demais moradas da casa do Pai, é para fazer aprendizado. Ou é para quê? É para fazer aprendizado. É para entender, para reconhecer, para se qualificar, para nos qualificarmos como seres. Quem eu sou? Que ser eu sou? Que ser humano eu sou? Que filho de Deus eu sou? Modificar nossos comportamentos mediante conhecer melhor o que é a vida. O que é a vida? A vida é essa, reencarnado? Ou a vida é do espiritual? Indagar é preciso, porque quando nós indagamos, quando nós fazemos perguntas e avaliamos as respostas, nós fazemos juízo de valor. Nós usamos os valores que nós temos. E quando nós usamos os valores que nós temos, os aprendizados que nós fizemos, o nosso entendimento do que é certo, o que é errado, o que se pode, o que se não pode, a gente vai amealhando conhecimento. A gente vai se qualificando. Quando nós alcançamos valores, diz o irmão Grimm, principalmente os valores universais, que é comum a tudo e a todos, não estou falando comum a toda a humanidade, estou falando comum a tudo e a todos, a toda a criação, diz ele, ou seja, as leis naturais. Isso permite a utilização dos chamados princípios gerais, que é compreender melhor as coisas. São valores. Eu não estou falando de preço. Preço é quantificação monetária das coisas. Preço é uma coisa, valor é outra. Valor, diz o irmão Grimm, é o alcance do espaço de pessoa. É a capacidade de ser. O que eu entendo das coisas? Aquilo que eu entendo é o meu valor. É a minha valorização da vida. Percebe isso? É como eu entendo. Esse é meu valor de vida. Isso para mim é o correto, isso para mim é o errado. Então, esse que entende e que se expressa é o ser que eu sou. Quando nós somos verdadeiros na expressão, né? Porque também somos seres políticos. Isso é valor. Preço é quando nós temos um trabalho e o mercado vai dizer para a gente quanto ele custa financeiramente. E o ponto morto, gente, o ponto morto, ele não tem valor. Ponto morto não tem valor, porque o ponto morto é apenas o existente revelado por um grupo de pessoas em determinado tempo, em determinado espaço, e quem sabe não lhe faz significação. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora, essas informações que o irmão Grimm nos trouxe, é isso aqui, ó. É um existente revelado. São informações reveladas. São informações que os Espíritos nos trazem. Isso que eu estou dizendo para os senhores pode ser uma informação que eu estou trazendo para os senhores. É eu que estou trazendo a informação. Mas ele é do tempo, ele é de agora e ele é do espaço da comunidade que eu vivo e consegui ajustar esse valor, esse entendimento. Esse entendimento pode fazer significação para vocês ou não. Não tem nada a ver com o que você está falando, Marco. Para mim não tem sentido nenhum. Mas eu tenho que tentar entender o que é que está sendo dito para eu dizer que não tem sentido nenhum. Dizer por dizer, só para ser o chato, também não tem sentido nenhum. E nós vivemos de significação. As coisas que fazem significados, por meio dos significantes, é que nos traz a possibilidade de conhecer alguma coisa.
Eu tenho que entender o que é aquilo, o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. Porque ainda que seja mínimo, vai fazendo significado para mim. E eu vou trazendo isso para o meu raciocínio, para os meus existentes, que são os meus conhecimentos. Porque no processo de evoluir, tem que ter significação. As coisas têm que fazer algum tipo de significado na sua vida. Se é só alguma coisa que mãe mandou eu fazer, ou que pai mandou eu fazer, não é você quem está fazendo. Você não está expressando o seu ser. Se não tem significado, se não tem significação, não tem aprendizado, não tem evolução. É um arremedo, sabe? Arremedo, mandaram eu fazer, eu fiz. Só que no processo da evolução, né? Na hora que você vem para a escola, que você vai fazer as suas avaliações de final de ano, aí você percebe assim, eu não fiz. Mas foi fulano que mandou. Não, fulano não mandou não, fulano não manda em você não. Você era um ser único, indivíduo. Imagine num processo mediúnico, se os espíritos manifestantes, se eles não expressassem quem eles são, o que eles pensam, como eles agem, e deixassem a cargo do médium dominar o momento somente, que tipo de resultado mediúnico nós teríamos? Faça o sentido contrário. Se só os espíritos expressassem e o médium não tivesse condição nenhuma de receber aquela informação, que tipo de resultado teria? No primeiro caso, nós médios apenas aquilo que nós queríamos que fosse, né? No segundo caso, nada, porque a gente não ia conseguir expressar nada como médium. Não entendi nada. O primeiro caso seria anímico, eu, ser, espírito, me expressando. Existir, estar aqui na Terra, vivendo na Terra, é biológico, né? Gametas se cruzam, feto, ser, estamos aqui, existindo. Mas viver, gente, viver requer mais. Viver requer da gente expressão, significado, significação, aprender, evoluir, fazermos identidade, quem eu sou. Os Espíritos nos dizem que nós fazemos identidade com Deus, que é o nosso Criador, e conosco mesmo, com mais ninguém. Eu não sou idêntico a ninguém. Eu posso ser parecido com alguém, mas idêntico não. Com os demais seres parecidos, nós fazemos relações com a totalidade, com o todo, com o mundo em movimento. Nós estamos sempre, o tempo todo, fazendo essa relação. Mas identidade, não. Nós somos autônomos, nós somos indivíduos, seres, cada um é do jeito que é. Pelos seus aprendizados, pelo processo evolutivo, pela forma como ele vem trabalhando, que ele vem trazendo as informações. E nós só podemos evoluir conosco mesmo. Não é aqui com os existentes revelados dos outros. É conosco. Mas para isso nós precisamos o quê? Fazer presença no presente. Eu tenho que estar aqui, vivendo agora, o que está acontecendo e como está acontecendo. Não é ficar no mundo da lua e deixando a carruagem seguir. Senão eu estou o quê? Negando a reencarnação. Essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui fazendo aprendizados.
Nós podemos evoluir nesse processo social em que nós vivemos, né? Nós não estamos sozinhos, acaba que a trombada vem, leva a gente dá um jeito de aprender qualquer coisa. Na hora que a onda vem, bate, nos leva. Caminhamos um pouquinho. Mas nós poderíamos ser mais, cada um de nós poderia sermos pontuais, por exemplo, despontar numa construção de alguma ideia, de algum pensamento, de algum fazer. Mas para isso nós ficamos aqui, na presença do presente. E nós estamos tão fora da presença do presente que o irmão Grimm diz para a gente que às vezes nós passamos uma vida inteira fazendo borboleteamento. Pousa aqui, pousa ali, borboleteia, vai. Sem estacionar em lugar nenhum, sem fazer presença, sem saber quem é, aonde está, o que tem para construir, o que vai construir e como construir, sem tomar as rédeas das próprias vidas e conduzir o seu processo evolutivo. E no borboleteamento causamos o quê? Utência. Nos utilizamos das pessoas, das coisas, de outros, dos terceiros, das ideias que nos trazem para sermos felizes. Utilizamos o tempo todo. Mas os Espíritos estão dizendo que está por vir um novo momento bom. E já me alegro só com isso. E o que eu estou construindo, o que os demais seres estão fazendo para que venha esse novo momento bom? Mágica não existe. Utilizo do meu passado, utilizo da pessoa que sempre foi bondosa comigo, da minha mãe que fazia comidinha maravilhosa, que cuidava de mim. E aí vou trazendo, encarando a realidade, que a vida é dinâmica, a vida vai causando as intranquilidades, os sofrimentos, os desarranjos da própria vida. Vou desarranjando a minha vida e, consequentemente, a vida de quem vive comigo. Porque quem casa não casa só com o sujeito, casa com tudo que está em volta, né? E nós temos que parar para pensar nesse ponto morto do nosso processo evolutivo. Será que eu tirei a marcha e estou paradinho ali? Ou deixando descer na banguela? Olha que interessante isso. Irmão Grimm diz para a gente assim, olha, não há dualismo entre o bem e o mal. Uma coisa não é contrária da outra na vida, porque o universo existe e caminha para o bem de todos e de tudo. O universo está numa caminhada do bem para todos e para tudo. O mal não é nada se comparado ao universo. O bem é. Nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos num processo de caminhada. E isso é o bem. Isso é bem, isso faz bem para todos. O bem e a caminhada é o todo. É o valor da imanência. É o valor de saber quem eu sou, filho de quem eu sou, criatura do Criador. Porque o Criador está na regência. O Criador é o Criador do bem. Então, diz ele, o mal é uma mistificação de quem quer ser diferente na caminhada da dinâmica do universo. É um ponto nessa caminhada que não se compara à caminhada do universo. Mas o mal
ele é tão diferente que nos chama a atenção. Mas era para chamarmos a atenção, para a gente entender e dizer, não, a minha caminhada não é essa. Mas a gente volta o olhar para ali e na utência, no ponto morto, deixamos-nos levar na banguela. E vamos. E vai junto. Do quê? De um ponto no processo evolutivo. Aí eu volto lá naquele início de fala. A negação da reencarnação. A negação da indagação. Será? Cristo, quando chegou aqui na Terra, fez muitas indagações. Muitas indagações. E ele foi crucificado por isso. Mas ele, 2022 anos, nós ainda estamos tentando entender seus ensinamentos. Por quê? Coerência no que ele disse, no que ele pensava e no que ele fazia. Era o que ele entendeu. É a expressão do ser. É isso que eu entendo. Me matem, mas é isso que eu entendo. Viver e sofrer as suas convicções. Quando Cristo chegou aqui, era o Velho Testamento, né? Os fariseus tentando colocar uma ordem dentro de uma norma. E ele disse, não, como assim? Como assim que uma mulher, quando um homem fica enjoado daquela mulher, ele pode pegar ela pelo braço, jogar na rua, fechar a porta e gritar da janela assim, prostituta. E a partir daquele momento ia juntar um monte de homem e ia apedrejá-la até a morte. Porque quem praticava esse tipo de atitude, naquela época, era condenado à morte, por apedrejamento. E ele pergunta, como assim? Não. Quem pode tirar a vida de alguém, ou quem pode condenar um pecado, é aquele que nunca pecou. É aquele que nunca fez nada, absolutamente nada de errado no processo da dinâmica da caminhada da vida. Quem na Terra pode fazer isso? Quem na Terra nunca, absolutamente nunca, fez nada de errado na dinâmica da vida? Na Terra não, mas nós temos um Criador. E de forma sublime, ele nos dá essa lição. Mas expressando o valor do seu conhecimento, do ser que ele era. E nós ficamos no obsoleto. Nós estamos tentando entender as mensagens dos Espíritos ainda através de pancadas, de ruídos, de arrepios. Nós estamos tentando entender uns aos outros apenas como corpo físico. Nós precisamos pensar sobre isso. Emmanuel, por meio de Chico, todos somos capazes de fazer o melhor. Porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar e o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Muitos pontos nessa caminhada vão nos chamar a atenção. Mas eu, sou capaz de fazer o meu melhor para tentar entender essa prova, essa coisa que está me chamando a atenção. O que isso quer dizer? E nessa indagação eu vou fazendo a avaliação dos pontos onde eu preciso trabalhar. Em mim. Principalmente não. Em mim. Porque cada um vai trabalhar o seu ponto.
Nós não temos que trabalhar o ponto dos outros. Eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o ponto do outro? E eu vou clareando o futuro. Mas aonde eu quero estar? Quais são os meus objetivos para daqui a 5 anos? Como é que eu quero ser daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Para onde eu quero ir? Para onde nós queremos ir? Quem sou eu? Nós temos que fazer essas perguntas se nós queremos um pouco de clareamento da vida para nós. Porque o existente revelado por um terceiro pode não fazer significação para mim. É preciso a consciência, gente. A consciência de quem eu sou. A consciência do ser. Pois você sendo, você opera grandes transformações. Grandes transformações. Grandes avanços sociais. Porque nesse grupo aqui de pessoas, se cada um de nós fôssemos efetivamente quem nós somos, imagine quanto nós já estaríamos operando no nosso ciclo de vida, no nosso círculo de pessoas que convivem conosco. Como seres, um se modificando tem capacidade e possibilidade de modificar o outro, principalmente se você tiver respostas para as indagações. Se você afirmar e fazer aquilo que você sabe o que está fazendo, porque é seu, ainda que esteja errado. Se é um ponto errado, é uma oportunidade, mais uma oportunidade de aprender. Porque é só errando que aprende. Você não sabe se está certo ou se está errado. Quando você descobre que está errado, você muda caminho. E Leocádio José Corrêa diz para a gente: o homem espiritualizado desperta para a vida e lucidamente caminha. Em tudo o que faz tem consciência. Está presente em todas as experiências. Não é mais um ser separado, sozinho, triste, isolado, mas é a afirmação, a positivação, a luz do amor, do desprendimento, da caridade, do trabalho. Quando nós nos damos conta de quem somos, seres espirituais, numa caminhada, num processo evolutivo, que tivemos a oportunidade de estar aqui na Terra, pela reencarnação, tentando entender melhor a vida, buscando os nossos aprendizados, tentando entender as coisas, nós caminhamos. E tudo que a gente faz, nós vamos fazer com consciência. Ou com um pouco mais de consciência. A doutrina dos espíritos, ela tenta ratificar esses potenciais absolutos que nós temos, essas capacidades que nós temos. O Espiritismo está aqui para nos ajudar. Não dá mais para a gente ficar tentando entender mensagem dos Espíritos através de ruído, de pancada, de arrepio. É entender a vida, está aqui, agora. Como diz o Dr. Leocádio, para que vocês, quando chegarem do lado de cá, nos dê menos trabalho. Mas entender de forma racional, da nossa capacidade, dentro do nosso possível, dentro dos nossos limites. A doutrina dos Espíritos nos ensina que somos todos iguais em potencialidade. Podemos estar onde queremos estar, desde que se faça presente, que é para lá que eu quero ir, sabendo o que está fazendo, que irá assumir as consequências e os louros dos próprios atos, das próprias palavras e das próprias confissões. Segundo o irmão Leocádio José Corrêa, estar presente significa não se negar, fazer identidade, não parar de se buscar, reconhecendo o próximo como seu igual,
pensando, falando e fazendo bem. Para o homem ser feliz, é preciso que, onde quer que ele esteja, lá sempre seja o lugar aonde ele quer estar. Pense nesse ponto morto, coloquem a marcha certa, pise na embreagem antes. Não é embreagem, é embreagem. Pise na embreagem, passa a marcha certinha e vamos caminhar. Vamos caminhar com muita fé em Deus. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora para o momento do passe. Peço a todos a colaboração para que a gente faça prece, reflexão sobre a vida, sobre quem somos.